Seja muito bem-vindo e bem-vinda, Mulheres em Debate de volta. Esse programa é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria Especial de Cidadania de Mato Grosso do Sul. Os temas debatidos aqui são muito, mas muito importantes. E nesse programa nós vamos abordar especificamente os direitos de dois públicos que precisam da atenção de todos. Estou falando dos idosos e das pessoas com algum tipo de deficiência. Será que estamos preparados para oferecer melhores condições de vida e acessibilidade para eles? E sobre o assunto, eu converso hoje com Maria Neide Araújo Silva, conselheira do Conselho Municipal do Idoso e também vice-coordenadora do Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Seja bem-vinda, obrigada. Obrigada, estamos aí. E com a gente também no estúdio a Sara Santos, jornalista e produtora de conteúdos sobre pessoas com deficiência. Seja bem-vinda, obrigada. Obrigada. Antes do nosso bate-papo, vamos contar uma história, uma notícia muito boa. A Assembleia Legislativa é a casa de todos os sul-mato-grossenses. E pensando nisso, o local está passando por uma grande reforma. Vamos ver. A Assembleia Legislativa se prepara para melhor receber e atender toda a população sul-mato-grossense. A Casa de Leis passa por reformas para adequar os espaços de acordo com a legislação de acessibilidade e garantir conforto e segurança às pessoas com mobilidade reduzida. Segundo o deputado Zé Teixeira, do Democratas, primeiro secretário, o prédio construído na década de 1980 precisa mudar e atender às necessidades de todos. A Assembleia está dando as adequações necessárias ao atendimento das pessoas com necessidade especial e acessibilidade com maior rigor. As rampas destinadas à entrada e saída de cadeirantes e o corrimão com informações em braille já são realidade. A recepção e os bebedouros também foram adaptados. Todo o projeto está sendo executado em conformidade com a NBR 9050 e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e deve ser finalizado no próximo semestre. Além de todas as melhorias, a Assembleia Legislativa vai ganhar 770 metros de piso tátil, dando acesso aos plenários, banheiros e corredores aqui na parte interna, e a parte externa da Assembleia vai ganhar acesso também ao estacionamento e aos pontos de ônibus. No entanto, as melhorias vão além, conforme explica Néder Chabib Pérez, arquiteto da Secretaria de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. O projeto de acessibilidade, o objetivo dele é garantir o acesso universal às principais dependências do prédio, né? Então, a gente parte de uma rota acessível, que é a rota que define aonde a prioridade desse projeto de acessibilidade vai garantir um acesso sem barreiras, sem obstáculos, para qualquer pessoa usar. A gente tem muito na cabeça que é para o cadeirante ou para o deficiente visual, mas na verdade é para qualquer pessoa, independente se ela tem algum tipo de deficiência, restrição ou dificuldade ou não. Ainda de acordo com o deputado Zé Teixeira, não apenas o prédio, mas também os gabinetes vão receber melhorias estruturais. Estamos fazendo aquilo que o momento exige, que a lei exige, já que você está fazendo uma reforma na casa, na estrutura da casa, por ela ter 40 anos já de existência, nós estamos fazendo com que as leis sejam cumpridas e as pessoas de necessidade especial sejam atendidas e bem assistidas. Bom, a gente acabou de assistir a reportagem mostrando que a Casa Legislativa, a casa de todos os sul-mato-grossenses, está realmente adequando seus espaços para todas as pessoas, não apenas os idosos, mas também as pessoas com deficiência, né, em todas as suas dependências, o que é muito importante. E eu vou começar conversando com a Sara, justamente porque a gente vai falar sobre esse acesso, né, esse acesso global de todas as pessoas, não só à Casa de Leis, mas a todos os espaços. Eu queria saber como é que é a sua impressão, né, a respeito dos locais públicos, a questão da acessibilidade, o que chega até você, por exemplo? Sim.
Então, olha, eu acho que a acessibilidade, hoje a gente vê isso em pauta, né, o tempo todo, eu acho muito bacana, acho positivo, acho que a gente tem que olhar também para o lado positivo, mas ainda existem paradigmas muito grandes que a gente precisa quebrar. As pessoas ainda acreditam que deficiência é só cadeira de rodas, que acessibilidade é só rampa e corrimão e elevador, mas não, vai muito além disso, sabe? São poucas as instituições públicas e privadas que têm intérpretes de Libras ou que têm um sistema arquitetônico apropriado para pessoas cegas, com piso tátil e com outras medidas, não só para aquela deficiência mais popular, mais conhecida, mas também para as outras pessoas com deficiências mais específicas, mas que também consomem, que também são cidadãs e que também têm os seus direitos, né? Então, eu acho que a gente tem caminhado, eu acho que sim, a gente tem começado a olhar para essas pessoas, mas ainda tem muito trabalho, ainda tem muito a se fazer pela frente. Bom, e se você está nos assistindo, deve estar vendo a nossa intérprete de Libras fazendo a tradução simultânea desse programa Mulheres em Debate, que é muito importante. E, Sara, para a gente continuar falando nessa esteira aí do acesso, você é produtora de conteúdo, que relatos, que histórias, por exemplo, chegam até você de avanços e dificuldades? De avanços, são muitas, porque quando a gente produz conteúdo, a gente sempre trabalha pelo viés da superação, das próprias dificuldades, né? E de pessoas que, apesar de ter uma deficiência, tornam-se destaque dentro das suas áreas, mostrando mais uma vez que não é por ter uma deficiência que a pessoa é incapacitada, ou que a pessoa tem menos talentos, ou que a pessoa tem menos vocações que pessoas sem deficiência, né? Mas também de retrocessos, a gente tem alguns depoimentos bem pesados, assim, e que a gente tem que conversar. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo uma história de que em Cabo Branco, João Pessoa, graças a Deus não é aqui em Mato Grosso do Sul, existe um projeto muito legal chamado Praia Acessível, em que pessoas com deficiência vão à praia no fim de semana e aí o governo de lá faz todo um sistema para que elas consigam ir à praia, para que elas tenham aparelhos adequados para entrar no mar e fazer todo esse processo, né? E aí moradores do bairro foram falar para a vereadora que criou esse projeto que ela não devia mais continuar com esse projeto porque aquilo tirava a beleza da praia, que ficava em uma área nobre. E assim, a gente vê sempre a indignação de pessoas com deficiência e de pessoas sem deficiência. É legal contar com isso, mesmo que numa história não positiva, porque é isso que faz a gente avançar, né? Também essa indignação. Todo mundo paga imposto, né? Sim, é essa participação das pessoas, de pessoas sem deficiência, que se doem, dizendo assim, né? Que querem participar do debate de pessoas com deficiência, de pautas que condizem a elas e juntos construir uma sociedade melhor. Então, eu acho que a gente sempre precisa, sabe, ter essa participação e não ficar só observando, sabe, não só sentir pena pela situação, mas também querer, junto dessas pessoas com deficiência, que elas tenham o mesmo acesso, que elas tenham as mesmas oportunidades, não só a educação e saúde, que são essas pautas mais relevantes, né, e mais faladas, mas também a lazer, ao convívio social, né, aos relacionamentos, a uma pessoa com deficiência ter o direito de sair à noite com sua família, de ir num parque no fim de semana, né, estender essas políticas públicas a todas as áreas. Eu acho que isso justamente, eu acredito que não só essa questão da pessoa com deficiência, mas também os direitos da pessoa idosa. A pessoa idosa já atravessou toda uma vida, criou os filhos, trabalhou, ajudou no aquecimento da economia e, como os próprios dados do IBGE trazem para a gente, a população está envelhecendo, né? Essa é uma realidade. E o que a gente pode falar, né, sobre as políticas públicas voltadas justamente aos idosos que trabalharam toda a sua vida, né, e agora precisam de uma atenção especial? Então, assim como a pessoa com deficiência, também temos essa deficiência nas políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Como já dissemos, assim, avançou bastante, mas ainda falta muito, porque a pirâmide ela será invertida, né, daqui a uns anos, daqui a 10 anos, ela será invertida. Teremos mais idosos e menos netos,
né? Então, é urgente que se pense nesse atendimento da pessoa idosa, é urgentíssimo, né? Então, o que está posto hoje é muito pouco, é mínimo. Então, eu sempre digo assim para minhas colegas, é muito difícil a gente defender direitos, né? É difícil, a gente passa por situações assim, bem complicadas, mas que a gente vê no dia a dia, sabe? Lá na ponta, que não está sendo efetivo. Então, hoje, nós vemos aí várias instituições, né, públicas, privadas, na própria município, né, Secretaria de Assistência Social, que tem seus CCIs, que é o Centro de Convivência dos Idosos, né, nos CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que existem grupos, né, que trabalham com os idosos. E temos lá referência com assistentes sociais e psicólogos que fazem esse atendimento. Mas acontece que tem que ter a busca ativa. O idoso ele não vai sozinho. Ele não chega lá. Se ele vai lá numa unidade, é porque ele está assim, no último da necessidade. Ele vai lá para pedir, para buscar. A gente quer que o idoso seja independente. Sim, independente, mas não a realidade também não é essa. Sabe, nem sempre ele é independente. Né? E quando ele não é independente, aí que a situação se agrava mais mesmo. Então, assim como a pessoa com deficiência, não é só a saúde, a educação, a assistência social. Tem o lazer, tem a cultura, né? Que eles também já vivenciaram isso e eles precisam continuar vivenciando isso. Esse é um aspecto até que é interessante a gente colocar, porque os espaços públicos, alguns, não todos, como a gente está colocando aqui, são adaptados. Eu acredito que a iniciativa privada pode contribuir muito, não só disponibilizando vagas, caixas de supermercado específicos, atendimento mais, digamos assim, mais voltado para esse público, como o acesso, por exemplo, ao lazer. Eu vejo restaurantes, bares das cidades se preocupando com o playground das crianças, mas e quando o assunto é ir a um restaurante, a uma lanchonete, para um idoso, para um deficiente? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa realidade comigo. Então, com relação à pessoa idosa, a gente realmente não verifica isso. Eu assim, acompanho bastante, eu frequento, às vezes até para dar realmente uma olhada, né, entre aspas, mas a gente não tem observado mesmo. Sinceramente, eu não observo. E eu cobro muito, sabe? Eu, por exemplo, eu sou usuário de transporte coletivo. Eu vou só para assim, para dar uma olhada, sabe? Como é que está sendo essa coisa de cumprimento da lei? Que o idoso ele tem prioridade no assento. Você não vê, sabe? As pessoas não... a gente costuma dizer que é cultural. Sabe, gente, mas que cultura é essa? Né? Então, muitas vezes, eu mesma, sabe, solicito, por favor, dá o seu lugar aqui para a idosa, porque ela vai cair, a pessoa vai cair. Porque a gente não sabe o ônibus, o transporte, como é que vai ser. Né? Então, de repente, ele tem que frear. E nessa questão da pessoa com deficiência? Olha, da pessoa com deficiência, eu acho que essa é uma das pautas que eu mais gosto de defender, que eu mais gosto de falar, porque acaba sendo sempre a última, né? Tipo, a pessoa com deficiência e o familiar da pessoa com deficiência, eu acho que da mesma forma que o familiar da pessoa idosa, ele sempre está muito envolvido ali, né? Ele sempre tem que estar envolvido e tem que lutar junto com a pessoa pelas suas políticas públicas, mas... a gente está tão preocupado com o acesso à saúde, com os tratamentos, a gente está tão preocupado com ter acesso à educação ou com essas coisas que entende-se como prioridades, que lazer, cultura acaba ficando para trás, acaba ficando em último plano. Campo Grande é uma cidade linda, Mato Grosso do Sul é um estado lindo, com muito, muito, muito potencial, mas a gente ainda vê que pessoas com deficiência não são tão bem-vindas em diversos lugares, principalmente em instituições privadas, e quando a gente questiona o dono, quando a gente questiona o empresário, ele fala que mas não tem pessoa com deficiência aqui, não frequentam pessoas com... Mas por que não frequentam? Talvez falte esse acesso justamente como que para a ter o pessoa cliente vai frequentar se ela não consegue entrar? Então, assim, nós somos 23,9% da população, de acordo com o IBGE de 2010. É um público grande,
é um público que consome, é um público que quer estar ali naquele convívio. Eu acho que até para o empresário, assim, é uma ignorância você não investir nisso, sabe? É uma ignorância você não pensar nesse público e não querer o dinheiro dessas pessoas, né? A impressão que dá é que muitas vezes as atitudes são tomadas porque existe uma lei que regula, né? Como se fosse realmente uma obrigação, não como se fosse para agregar ali todos os povos, todos os públicos. Uma coisa natural, né? Que deveria ser natural, né? E assim, a lei, ela é muito assim, descumprida mesmo, né? Tem muitos aspectos que é descumprida. Às vezes até pela própria família, Sim. né? A família, às vezes, por desconhecimento, ela deixa lá o idoso escondidinho lá na casa. Sabe? Por quê? Porque ela tem que trabalhar, ela tem que trazer alimento para casa, ela tem que alimentar esse idoso. Então, às vezes, ela deixa escondidinho lá, sabe? O idoso fica escondido e ele não tem autonomia para buscar isso que ele quer. Então, aí vem a depressão, né? E também hoje a gente já vê muito a questão do suicídio, né? Que aumentou bastante nesse meio assim, da pessoa idosa. E é por conta disso, é o abandono, é a negligência. Agora, tem familiar, lógico, a gente não vai falar que isso é normal e tal, mas existem familiares, sim, que atende, que cuida, né, que se preocupa. Às vezes ele não tem condição, mas ele pode pagar, ele leva para o privado. Não quer mais dar trabalho. Não quer. Agora, tem o idoso que ele é resistente. Ele também não quer sair do cantinho dele, ele não quer sair da casa dele, sabe? Então, assim, é bem complicado mesmo, não é fácil, não. Bom, vou dar um intervalo aqui no nosso bate-papo, vamos dar uma paralisada. Mulheres em Debate vai para um rápido intervalo. A gente volta para comentar mais a respeito dos idosos e das pessoas com deficiência. Esse bate-papo super importante, vale a pena você ficar ligado. Até já! Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do Sul Mato Grossenses. O programa Mulheres em Debate está no ar e hoje a gente conversa com Maria Neide Araújo Silva, conselheira do Conselho Municipal do Idoso e vice-coordenadora do Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e também com a Sara Santos, jornalista e produtora de conteúdos sobre pessoas com deficiência. E antes da gente voltar para esse nosso bate-papo, nós vamos conhecer uma iniciativa de um supermercado aqui da capital que está contribuindo com o ingresso desse público no mercado de trabalho. A frase "o trabalho dignifica o homem" pode se encaixar perfeitamente na vida de Ana Paula, que tem atualmente 36 anos de idade. Ela tem deficiência mental leve e há 9 anos integra o corpo de funcionários desta rede de supermercados de Campo Grande. Com a ajuda da profissão, ela se sente confiante por poder ajudar os colegas e a família. Eu sou encaminhada sobre a Pestalozzi que conseguiu esse serviço para mim. Ajudo a estivar, atender balcão, é bastante coisa lá. Eu que compro as minhas roupas, ajudo em casa. Tá feliz aqui? Tô feliz. Por conta da crise econômica no país, aliado ao envelhecimento da população, o que não faltam são pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. E os consumidores já devem ter notado esse novo perfil do trabalhador atual, muitas vezes com mais de 60 anos ou com alguma necessidade especial.
E, segundo especialistas, voltar ao trabalho pode promover não só aquele dinheirinho extra no fim do mês, como também pode ajudar na qualidade de vida, na autoestima e no crescimento para novas empreitadas profissionais. Aos 59 anos, Donaldina se divide entre 2 empregos. Apesar de estar quase apta a solicitar o pedido de aposentadoria, diz ter disposição para continuar ativa no mercado de trabalho. Segundo a frente de caixa, a satisfação é lidar com o carinho e a compreensão de todas as pessoas que atende no dia a dia. A gente interage muito bem, tanto com os idosos da nossa cidade e os jovens também ficam admirados, às vezes, você está trabalhando ainda na cidade, porque, não é só eu gosto de trabalhar mesmo, gosto de ficar em casa, né? De acordo com a gerente regional de Gente e Gestão, a empresa tem contratado pessoas na terceira idade ou com algum tipo de deficiência com certa regularidade, e os resultados são surpreendentes. Essa mão de obra, ela contribui com a equipe, com a loja, com a nossa empresa, da mesma forma que qualquer outra. Então, eles têm uma aceitação muito grande, um acolhimento. Quando é algum tipo de necessidade diferente, que eles nunca trabalharam, nós fazemos toda uma sensibilização, uma preparação da equipe para que saiba como lidar, entenda as limitações, tenha paciência, mas a aceitação e o trabalho entre eles é muito positivo. Bom, muito bacana, né? A gente observa os funcionários felizes, né? Realizados por estarem desempenhando uma atividade, ajudando a família como podem. E são iniciativas assim que tornam esse novo idoso, né, conseguem fazer com que ele se adeque a essa nova sociedade, uma sociedade mais tecnológica, mais avançada. Isso mesmo. E se sentem úteis, né? Se sintam úteis. Né? Os idosos, é disso que eles precisam, né? Que as pessoas o valorizem, porque ele tem uma história, né? Uma história para contar. Então, quando você para ouvir um idoso, nossa, é fantástico o que ele tem para contar. Então, eu posso falar um pouquinho da minha experiência? Por favor. Então, nós temos, foi inaugurado recentemente, num bairro da capital, não sei se eu posso citar? Pode. Do bairro Nova Bahia, uma academia ao ar livre. Sabe? Então, toda quarta-feira, no período vespertino, nós reunimos alguns idosos lá, junto com o professor, com o mestre poeta, que a gente chama, da capoterapia, que eu acho que vocês já ouviram falar. Então, esse grupo é de 10 a 15 idosos, assim, vai aumentando. Porque vou interromper a senhora, capoterapia, explica pra gente. Ai, gente. É uma terapia diferente? Na verdade, assim, seria uma capoeira. Capoeira. Uma capoeira, legal, né, adaptada para o idoso. Então, se chama capoterapia, porque ele faz terapia, ele faz a ginástica, ali faz a capoeira, sem nem perceber. Então, ele se exercita e nem percebe, porque tem música, tem dança, tem os movimentos da capoeira, ele insere músicas da infância do idoso, ele pede para o idoso cantar as músicas da época dele. Menino, é fantástico, sabe? Então, cada quarta-feira que nós nos reunimos, é uma experiência assim, incrível. Eu saio de lá renovado. Dona Maria, a senhora faz também? Eu tenho 60 anos já, né? E eu estou lá, e assim, como eu gosto muito disso, eu participo e levo pessoas, porque na vila onde eu moro, tem idosos que não vão para lugar nenhum, sabe? Então, a gente tem tentado fazer isso. O idoso tem essa necessidade de interação. Eu acredito que tem muitos filhos, muitos parentes que querem cuidar, têm toda a boa vontade, mas acabam excluindo esse idoso da sociedade. Isso, exatamente. É o que eu sempre falo, ele esconde. E não é porque ele quer fazer isso, é porque ele não tem esse conhecimento. Essas atividades, essas ações, são muito pouco divulgadas também, né? Então, é boca a boca. Então, por exemplo, um idoso vai lá numa quarta-feira, ele gosta, ele vai na outra, já leva mais 2 idosos. Assim, a comadre, a amiga, sabe? E o grupo vai aumentando. Então, são meia hora de capoterapia, de atividade, que passa tão rápido que a gente nem vê, sabe? E eles, assim, tem uma senhora, deixa eu falar para você. Pode falar, é maravilhoso isso.
Tem uma senhora, uma idosa, que ela tem problema na coluna e ela não consegue nem mexer os braços assim. Ela chegou assim lá. Então, aí ele vai adaptando os exercícios para ela. E hoje eu quero você ver a felicidade dela, sabe? A alegria com que ela vai, ela não perde nem um dia. E ela já consegue mexer os braços, ela faz alongamento com todo mundo, ela acompanha. Então, isso é maravilhoso. É o que eu falo, eu acho que isso tinha que ter em cada bairro. Em cada bairro tinha que ter uma dessa. Ai, tinha que ter, e quem sabe a gente chegue, né, a partir de debates como esse que a gente está fazendo aqui, essa sociedade ideal. Só que, por enquanto, nós estamos acostumados a reclamar de tudo. Se você tem saúde, se você tem um emprego, tem um trabalho, a gente tem que agradecer, né? Tem comida na mesa e também olhar para o lado, ter mais empatia em relação às pessoas. E, Sara, até em relação a essa questão da empatia, daquela alegria de viver. Como é que você observa os colegas em relação às matérias que você produz também sobre esse público com deficiência? O que devolve autoestima para eles? Olha, a gente observa que são pautas que as pessoas não costumam tocar, né? E assim, até sobre essa questão mesmo de falar sobre exemplo de superação e tal, já é uma pauta importante, mas já é batida. Então, assim, a pessoa com deficiência, muitas das vezes ela quer mais do que isso. Ela quer falar sobre casos de exemplos de superação, mas ela também quer falar sobre a rampa que não tem no barzinho, que ela gostaria muito de ir, porque ela gostaria de sair como uma pessoa sem deficiência sai com seus amigos. A pessoa com deficiência quer falar sobre essas pautas mais corriqueiras, mas ela também quer falar sobre sexualidade, sobre autoestima. A mulher com deficiência, poxa, ela é vista praticamente como uma criança a vida inteira, não se trabalha essa questão da sexualidade. Como se fosse de porcelana, como se fosse quebrar. Sim, e assim, a família contribui para isso, a sociedade contribui para isso, né? A mídia que a gente vê por aí, sempre usando os mesmos exemplos de mulheres dentro do padrão, como os sex symbols que a gente fala, como se símbolos sexuais, isso acaba afastando cada vez mais essas mulheres que são fora do padrão, incluindo mulheres com deficiência. Então a mídia tem um potencial enorme para contribuir para isso, e é justamente esse trabalho que eu quero fazer, sabe? Como uma mídia independente e, claro, um pouco fora desse tradicionalismo, mas também contribuindo com pautas para os meus colegas da imprensa e contribuindo para que cada vez mais isso seja falado, sabe? Bom, e eu até gostaria de registrar aqui a fala da Sara, porque você tocou num assunto muito importante, né? As mulheres, elas estão conquistando cada vez mais o seu espaço. E eu acho que isso tem que se estender a todas as mulheres, todas as cores, né? Todas as condições físicas. E como é que foi para você, especificamente, jornalista, né? Numa condição, de repente, de querer avançar profissionalmente, querer conquistar o teu espaço, né? Arrumar os namorados, enfim, como é que você relataria a sua vida, assim, resumidamente? Então, eu sou filha de pais com deficiência, né? Então, a minha mãe tem uma deficiência e o meu pai também, por conta da talidomida, que foi um remédio que veio em 1960 para o Brasil. E aí, ambos nasceram com deficiência porque as minhas avós maternas tomaram, eles conheceram numa associação de vítimas desse remédio. E aí eu nasci com deficiência não porque minha mãe consumiu, mas por consequência, sabe? De genes, tal, DNA. Sim. E aí, assim, tendo pais com deficiência, claro que tem toda uma problemática aí de falta de políticas públicas, porque o governo, querendo ou não, ele governa para muitos, né? Ele não vai olhar para aquela família que a mãe, o pai, a menina, todos têm deficiência. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito positiva porque eles sabiam das vivências que eles tiveram e não queriam que eu passasse pela mesma coisa. Então, muitas famílias de pessoas com deficiência prendem a pessoa e fica naquela superproteção. E não vitimizam também, né? Isso, não te transformam numa vítima. Exatamente, não me transformam numa vítima. Então, eu fui muito incentivada, sabe? Desde cedo a estudar. E eles me falaram, filha, olha, o estudo é a única coisa que você tem. A gente já vive numa sociedade preconceituosa. A gente sofreu e a gente sabe que em muitos momentos você vai sofrer, mas o estudo é a única coisa que você tem.
E eu sempre gostei de fotografar, sempre gostei de escrever. Desde pequenininha ficava com o controle da TV, brincando de microfone, conversando com as pessoas. Então foi uma coisa que eu carreguei assim desde muito novinha, sabe? Desde muito novinha, mas você é muito novinha. Quantos anos você tem, Sara? 21. Aí, Muito novinha. super novinha. Desde já... mais novinha do que agora. Então, assim, quando eu decidi fazer a faculdade de jornalismo, se teve um dia que eu decidi, porque pra mim, assim, eu sempre quis, sabe? Mas quando eu decidi por prestar o vestibular e fazer numa universidade pública também, porque era algo que eu queria muito desde cedo, sempre tem aqueles olhares e sempre tem aquela coisa, mas você sabe que na TV, pessoa com deficiência não tem muito espaço, no rádio, pessoa com deficiência não tem muito espaço, nesses outros meios de comunicação também não. Mas eu acho que a gente, como diria Gandhi, se eu não me engano, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Então, eu quero muito que um dia eu viva num mundo onde eu veja pessoas com deficiência sendo jornalistas, sendo advogadas, sendo profissionais de educação física, de licenciatura, de bacharelado, de diversas áreas, sabe? E se hoje não tem, que alguém comece com isso e que seja eu. A minha mãe, inclusive, ela era papiloscopista. Quando eu nasci, ela deu uma pausa na carreira dela para cuidar da minha saúde e tal, porque eu também nasci com problema do coração. E aí, depois que eu completei 18 anos e fui fazendo minha faculdade, fui me formando, ela hoje está com 58. Eu falei para ela, mãe, a senhora podia fazer uma faculdade, né? Aí ela falou, não, filha, mas né, para quê? Vou procurar mais problemas, a gente já tem tanta... Mas, cara, faz, porque é a sua oportunidade que você está tendo agora, né? Tipo, por um tempo, eu fui a pausa na sua carreira e agora eu já tô aqui, tô formada, tenho a minha independência, tenho a minha carreira, tenho a minha vida. Então vai, né? E ela foi. E ao mesmo tempo, assim, é um desafio, sabe? Para ela, para mim, em todas as áreas da nossa vida. E o tempo todo, para relacionamentos, é um desafio. Hoje eu tenho meu namorado, eu tenho ali os meus planos de me casar, mas as pessoas sempre vão olhar assim com um olhar de, nossa, que bonitinho eles, nossa, ele quis namorar com ela como se fosse um favor que ele estivesse me fazendo. E a gente tem muito que evoluir ainda nessa sociedade, principalmente quem está nos assistindo, que adora ficar reclamando de tudo da vida, né? É verdade. Mas são coisas que a gente vai resolvendo no diálogo, né? Que a gente vai resolvendo ali no dia a dia e a nossa vida acaba sendo uma experiência não para nós mesmos, mas para as outras pessoas, né? De se olharem com mais leveza, de olharem para o outro com menos preconceito, de se preocupar mais consigo mesmo e com como ele pode melhorar do que o outro está vestindo, o que o outro está fazendo, se o outro namora homem ou mulher, se o outro tem uma deficiência e está ali tentando ter uma carreira. Eu acho que quando a gente cuida da gente mesmo, e esse autocuidado também é muito importante, né? Eu me importo comigo, eu quero o melhor para mim, então eu não vou aceitar menos do que eu mereço. Eu acho que isso é fundamental. Olha, eu tenho certeza que foi isso que motivou ela a fazer jornalismo, porque foi mais ou menos o que me motivou a fazer jornalismo também. Olha, e normalmente os pais, eles são meio contra quando a gente escolhe fazer jornalismo, porque dizem que, né, os jornalistas vão morrer de fome mesmo. Ela falou no sentido, né, da sexualidade, do namorado, dos planos de casamento, e os idosos, né, que são viúvos ou que se separaram ali na terceira idade, eles têm esse sonho também? Eles têm essa vontade, eles têm esse sonho. É um pouquinho mais complicado, né? Mas eles têm sim. A mulher, ainda ontem eu estava conversando com uma, que ela falou assim, olha, Maria Neide, eu sentia tanta dor no braço, dor nas pernas, dor nas costas, um monte de remédio que eu tenho que tomar. E aí faz um mês que ela arrumou um namorado. Ela parece um encanto, as dores acabaram. Então, assim, eu não sei se ela exagerou e tudo mais, mas eu acho que assim, tem que se pensar nisso também. O idoso, ele não morreu, ele está vivo. Acabou-se aquele tempo de dizer que a idosa, a vovó, é para fazer crochê,
comer, para fazer tricô, para cuidar de neto. Não é mais isso. Ela tem direito de viver a vida do jeito que ela quer. E como é que a vovó se sente hoje em dia? Com muita autonomia, com muita liberdade. A informática está aí, eles querem aprender. Você vai nessas instituições, por exemplo, eu conheci o SESC agora, só para citar uma, tem idosos que eles ganham o celular dos netos, dos filhos, e eles querem aprender como que entra na internet, como que manda e-mail, como que faz para entrar, para ter o WhatsApp, sabe? Então, eles querem, eles precisam disso. Eles não querem ficar escondidos, sabe? Principalmente a mulher. E o que você diria, por exemplo, para todos os nossos telespectadores, para as pessoas que têm e cuidam de idosos, né? Tem mãe, pai, cuidam desses idosos, ou para os próprios idosos, né? Nesse século que a gente está vivendo, como eu disse, tecnológico, e todo mundo mais esclarecido, todo mundo querendo maior autonomia e independência de sua vida. O que você diria para essas pessoas? Eu digo assim, venham para a vida. Vamos viver, né? Enquanto a gente tiver a oportunidade de viver bem, vamos viver. Deixa eu falar uma coisa para você, aproveitando. Dia 28 de setembro, nós vamos fazer uma caminhada, denominada Caminhada Feliz Rumo à Dignidade. Vai ser na Praça Ari Coelho. Então, o que a gente quer com isso? É realmente chamar o idoso, a família, sabe, para que eles repensem essa realidade que eles vivenciam, né? Que a sociedade abrace isso, porque todos nós temos um idoso, todos nós temos uma vovó e um vovô. Então, assim, a gente quer chamar a atenção disso. Hoje, existem muitas denúncias de negligência, de violência contra o idoso, existe sim, mas existem muitos idosos felizes, que a família cuida, que a família, como que eu vou dizer para você, ela leva para os lugares onde ela tem vontade, onde ela quer, ela quer ser feliz, sabe? Então, dia 28 de setembro, a gente quer fazer isso, um grande acontecimento para, isso está na programação da Semana Estadual do Idoso, que é do dia 25 ao dia 1º de outubro. E, Dona Maria, quem quiser mais informações, já que a senhora é do Conselho, tem algum endereço específico que essa pessoa possa buscar, de repente um site, um telefone? Sim, o Conselho do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso, ele está ali na Rua Rui Barbosa, a sede é na Rua Rui Barbosa, número 1118. O Fórum ainda nós não temos uma sede própria, é uma sede provisória, né, que fica no escritório do Dr. Nelson Passos, que fica ali atrás do Horto Florestal. Hoje atendemos só por e-mail, né? Temos o e-mail do fórum e eu não sei, eu acho que eu posso colocar meu telefone à disposição, né? Para que se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão e quiser participar, né, está à disposição. Então tá, os telefones, o e-mail estão todos aqui na tela, você pode anotar, dar o pause no seu vídeo do YouTube e anotar também. Sara, então deixar aquela dica e até para quem quiser buscar informações sobre esses conteúdos que você produz, de repente também quer dar o testemunho, né, quer falar contigo, como é que faz? Então, primeiro aquela dica. Eu acho que se você é mulher e tem deficiência ou não, que você busque o melhor de si, que você, sabe, viva uma vida plena, viva uma vida feliz e fica sempre ligada nessas políticas públicas e nessas coisas que a gente tem aí ao nosso alcance, né? A tecnologia está aí, a gente está ali batalhando para ter um futuro melhor, colocando as nossas pautas, muitas ainda faltam, mas muitas também já estão ali, então é importante que a gente preste atenção nessas coisas também. Uma coisa que eu me lembrei agora, que o governo do estado, inclusive, oferece, e foi, acho que, o primeiro ou segundo estado a oferecer isso para mulheres com deficiência, que é um DVD com a Lei Maria da Penha explicada em libras e em audiodescrição. E isso é muito importante, assim. Então, se você é uma mulher com deficiência que vive uma situação plena, uma situação saudável e feliz da sua vida, que bacana. Mas se você é uma mulher com deficiência que precisa de ajuda, não deixe de procurar ajuda. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem as delegacias. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Se preocupe com a sua saúde física e mental. E se quiser me encontrar nas redes sociais, eu estou em
todas as redes sociais aí. O meu site é sarasantos, sabe, com H no final.com.br. Também tem o canal no YouTube, a fanpage no Facebook, o Instagram, que está tudo linkado no site. Então, vocês podem encontrar o que vocês quiserem sobre deficiência, sobre mim por lá. Olha, muito legal. Quero agradecer a Sara. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada mesmo. Dona Maria, muito obrigada pela sua participação com a gente. Imagina, eu que agradeço. Eu também quero colocar à disposição no Facebook. Nós também temos a nossa página do Fórum Permanente do Idoso. Gostaria que todos acessassem. A gente está sempre assim, atualizando as nossas ações, né? Nossas reuniões, então também está à disposição. Agradecendo as duas, Maria Neide Araújo Silva, conselheira do Conselho Municipal do Idoso e vice-coordenadora do Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e a Sara Santos, jornalista e produtora de conteúdos sobre pessoas com deficiência. Duas simpatias. E o programa Mulheres em Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Não deixe de seguir a programação da TV Assembleia nas redes sociais e, é claro, compartilhar o nosso link do YouTube. Até a próxima!